Fala galera, hoje é dia de Batman Louco Amor. É uma história da DC, escrita por Paul Dini e Bruce Timm e desenhada por Bruce Timm no ano de 1993. As mentes por trás de Batman The Animated Series, os criadores oficiais da Arlequina, trazem essa HQ que se tornou premiada, abordando Batman, Coringa e Arlequina, explorando o trio num louco amor. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. A história começa com o comissário Gordon indo para uma consulta odontológica, um check-up obrigatório da corporação, que ele odeia fazer. O problema é que quem tá se passando pelo médico é ninguém menos que o próprio Coringa. E ele não tá sozinho, ele tá com a sua, na época, nova companheira, a Arlequina. Arlequina amarra o comissário e quando o Coringa tá prestes a matá-lo, o Batman entra de surpresa. Ele joga uma dentadura no chão, dizendo que a sua pista foi muito mal feita dessa vez. Mas a Arlequina interrompe a crítica do Batman e diz que a ideia da pista foi dela. Assim como a ideia agora de jogar gás no Homem-Morcego. Inclusive, ela faz uma piadinha, dizendo que o Batman tá com um problema de gases. Mas o Coringa grita com ela, dizendo que é ele quem faz as piadas ali. De qualquer forma, o Coringa deixa o local, levando a Arlequina, enquanto joga uma granada no colo do comissário Gordon, mas o Batman atira a granada pela janela rapidamente. E o comissário reforça que realmente odeia aqueles check-ups. Na Batcaverna, o Batman comenta com o Alfred que não teve sucesso em capturar o Coringa, porque ele anda mais escorregadio do que nunca, ainda mais que ele tem uma companheira agora, a doutora Harleen Quinzel. O Batman já investigou sobre ela e sabe que Harleen Quinzel foi uma adolescente ginasta até premiada no colégio, mas a sua meta era um diploma em psicologia. E mesmo que às vezes ela não tivesse sempre boas notas, ela sempre dava um jeito de manipular quem fosse necessário para isso. Mas depois que ela foi trabalhar no Asilo Arkham, o seu objetivo mudou e ela se tornou na Arlequina. Enquanto isso, no seu quartel, o Coringa analisava e criava vários planos para capturar e matar o Batman, de uma forma apropriadamente humilhante, mas cômica. Ele é tão obsessivo com isso, que mesmo a Arlequina andando de camisola e oferecendo que o Coringa dê uma voltinha na sua Harley, ele se interessava mais pelo Batman. O Coringa lamenta que a sua armadilha no consultório do dentista foi de fato muito simples, e ele deve se esforçar mais para encontrar o jeito perfeito de derrotar o Batman. Então a Arlequina pergunta por que ele simplesmente não dá um tiro nele. A ideia de matar o Homem-Morcego de uma forma tão mundana o enfurece, porque para ele a morte do Batman deveria ser a sua obra de arte da comédia. De repente, ele encontra um dos seus planos não utilizados ainda e fica animado. Era o plano chamado de A Morte de 100 Sorrisos. A ideia era colocar o Batman num tanque de piranhas para ser devorado. O problema é que por mais que o Coringa tenha feito alguns peixes sorrirem no passado, ele não consegue fazer isso com piranhas. Elas têm sempre uma expressão carrancuda. Assim, ele desanima mais uma vez. E com isso, Harley tenta se aproximar dele mais uma vez. Só que o Coringa responde, literalmente chutando a Arlequina para fora, para uma pilha de lixo, onde ela mantinha as suas hienas de estimação. Ali, Harley reflete sobre o estado lamentável da sua vida. De psicóloga, passou a ser fugitiva procurada e apaixonada por um psicopata que a trata como lixo. A vida dela parecia um desenho animado. Então ela se questiona onde as coisas deram errado para ela. E a resposta era o Batman. O Batman é o culpado de estragar sua diversão com o seu pudinzinho, desde o começo. Alguns anos atrás, a doutora Harleen Quinzel era uma jovem psicóloga interessada em personalidades extremas, o que a levou a fazer um estágio no Asilo Arkham. Ela conheceu o Coringa no seu primeiro dia de trabalho, quando ele deu uma piscadinha para ela. Então mais tarde, quando Harley chegou no seu escritório, ela encontrou uma rosa com uma carta, dizendo para ir vê-lo,
Assinado C, de Coringa, ou J, de Joker. Assim, Harley vai até ele e o confronta, questionando como ele saiu da cela e lhe deixou aquilo. Ela iria denunciá-lo, mas o Coringa sabe que se ela quisesse mesmo, ela já teria feito isso. Ele só fez aquilo porque ficou interessado nela. Ele adorou seu nome, Harleen Quinzel, quase Harley Quinn, ou Arlequina, a palhacinha ajudante. Harley não achou graça e foi embora, mas o Coringa diz que gostou tanto dela que poderia lhe contar os seus maiores segredos. Assim, vendo isso como um potencial para sua carreira profissional, Harley aproveitou a oportunidade e 3 meses depois, inclusive depois de muito estudo sobre os feitos do palhaço do crime, ela fez uma sessão com o Coringa. Harley acreditava que estava pronta para qualquer truque que ele pudesse tentar com ela. Mas em vez disso, o Coringa começou a lhe contar que o seu pai batia nele. E para isso, ela não estava preparada. O Coringa diz que teve uma infância traumática com um pai alcoólatra que o espancava sem motivo. O Coringa só queria fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas felizes. A doutora Harley cada vez mais foi tendo empatia por ele. Então o Coringa continuava contando como a única vez na vida que ele viu o seu pai feliz de verdade foi no circo, onde seu pai riu tanto com os palhaços. O Coringa queria fazer isso, fazer o seu pai rir, e fez palhaçada pra ele, deixando a sua calça cair e ele tropeçando. Mas depois do seu pai rir disso, ele quebrou seu nariz com um chute. O Coringa só queria levar a comédia para as pessoas, mas algumas pessoas não entendiam as suas piadas, como o seu pai ou como o Batman. Com o passar do tempo, depois de várias dessas sessões, a doutora Harley ia tendo cada vez mais empatia pelo Coringa, e lhe dando razão, vilanizando o Batman. Logo, Harley e o seu paciente trocaram de papéis. Ela começou a confiar nele. A doutora estava perdidamente apaixonada pelo seu paciente. Certo dia, o Coringa fugiu do asilo Arkham, mas ele foi recapturado e trazido de volta pelo Batman, gravemente ferido. A visão do seu amado, todo quebrado, deixou a doutora Harley Quinzel louca e com ódio do Batman. Assim, ela roubou uma fantasia de Arlequim de uma loja, voltou ao Arkham, onde nocauteou os guardas e libertou o Coringa, se apresentando para ele como a sua Arlequina. Harley sonhava com uma vida de casada e com crianças coringuinhas, mas isso nunca vai acontecer enquanto o Batman estiver no seu caminho. Assim, ela decide realizar o plano do Coringa. Primeiro, ela manda uma gravação para a polícia de Gotham, avisando que o Coringa enlouqueceu completamente e está preparando uma bomba de gás que pode matar a cidade inteira. Ela teria finalmente caído em si e promete ajudá-los a impedir o plano se puderem protegê-la. Assim, o Batman vai ao encontro dela naquela noite sozinho e a vê nas docas, onde ela entrega documentos do suposto plano do Coringa. O problema é que nesse momento o próprio vilão aparece num barco em direção ao pier, chamando Harley de traidora e disparando contra ela. O Batman tenta protegê-la e ataca o Coringa, mas percebe que aquele era um boneco, um manequim. E de repente, ele próprio é atacado por Harley, que o injeta com um potente sedativo. O Batman então acorda num prédio, acorrentado de ponta-cabeças, sem o seu cinto de utilidades, e ele estava em cima de um tanque cheio de piranhas. A história que Harley contou sobre o tal plano do Coringa era mentira. O seu verdadeiro objetivo era atrair e acabar com o Batman, usando um dos planos do seu querido pudinzinho. E ela percebeu que poderia usar aquele plano dos 100 sorrisos, porque se o Batman estivesse de cabeça para baixo, ele iria ver as carrancas das piranhas ao contrário, como se fossem sorrisos. De fato, era um plano genial. Harley estava pronta para tirar o morcego do seu caminho e assim ficar com seu amado Coringa só para ela. Mas ouvindo isso, o Batman faz algo assustador, algo que Harley nunca ouviu fazer. Ele ri. O Batman diz, com desprezo, que o Coringa não ama ninguém além de si mesmo. Ele sabia que poderia manipular Harley no momento que a viu pela primeira vez no Arkham.
Com raiva, Harley rebate que o Coringa confia nela e contou até segredos pessoais que nunca contou pra mais ninguém. Mas o Batman explica que esses segredos são apenas histórias que ele conta pra manipular as pessoas pra ganhar sua simpatia. Histórias como ele vendo seu pai feliz só uma vez na vida, quando eles foram numa pista de patinação, por exemplo. E Harley confirma que, pra ela, foi a mesma história, mas falando que foi no circo. Harley estava abalada e diz que o Coringa vai amá-la quando ela matar o Batman. Então o Batman ressalta que o Coringa não vai acreditar nela, já que as piranhas não vão deixar corpo como prova, só pedaços de carne e osso. Assim, nesse momento, no seu esconderijo, enquanto continua pensando no Batman e criando planos, o Coringa recebe uma ligação que o deixa transtornado. Ele vai com o carro na maior velocidade que pode, imaginando como os outros vilões iriam rir dele pela sua namorada ter matado o Batman, e não ele. Essa movimentação de carro, inclusive, chama a atenção do departamento de polícia de Gotham. Quando o Coringa chega ao seu encontro, Harley corre feliz na sua direção, mas o Coringa violentamente bate nela. Confusa, ela pergunta o que fez de errado, e o Coringa diz que só ele tem permissão para matar o Batman. Ela não pode roubar a sua piada, não pode se meter na sua diversão. Mas Harley explica que é o plano dele que ela tá usando, só que ela o melhorou. E isso irrita ainda mais o Coringa, dizendo que é pior porque ela teve que lhe explicar a piada. E isso tira toda a graça. Com isso, o Coringa avança para cima dela e golpeia Harley mais uma vez, a jogando para uma queda de pelo menos 5 andares daquele prédio. A Arlequina cai, gravemente machucada, em cima de um monte de lixo, onde a polícia de Gotham a encontra murmurando que era culpa sua por não ter entendido a piada. O Coringa então tira o Batman da armadilha, pedindo desculpa por aquilo. Mas antes de ir embora, ele percebe que a Arlequina lhe deu uma oportunidade boa demais para perder. E agora ele pode matar o Batman com as suas próprias mãos. Assim, o Coringa pega uma arma, como a própria Harley tinha sugerido antes. Só que, com o Batman solto, ele se esquiva, chutando a arma para cima, e o tiro destrói o tanque de piranhas que caem em cima do próprio Coringa. Enquanto o vilão foge, o Batman alcança o cinto de utilidades e se solta das amarras, e corre atrás dele. Mas o Coringa pula no teto de um trem em movimento. Só que num piscar de olhos, o Batman o alcança. Nesse momento, o Homem-Morcego admite que a Arlequina chegou muito perto de matá-lo, muito mais perto do que o Coringa já chegou antes. O único jeito dele se libertar foi usando o ego do palhaço do crime. Furioso, o Coringa parte para cima do Batman, levando a uma briga brutal entre os dois. E quando o Coringa puxa uma faca contra ele, o Batman dá um golpe tão forte que o faz voar para fora do trem e cair na chaminé de uma fábrica. O corpo do Coringa nunca foi encontrado, mas muitos acham que era o fim do palhaço do crime. Enquanto os noticiários reportavam isso, no Arkham, Harley era levada para uma cela depois de ter as suas feridas tratadas. E ao ouvir isso, ela diz que é o fim do Coringa para ela também. Chega de obsessão, chega de loucura. Ela vê finalmente o Coringa como o psicopata assassino que ele realmente é. Mas quando chega na sua cela, ela vê um vaso com uma rosa e um bilhete desejando melhoras, assinado por C. E então, com um mínimo de atenção vinda do vilão, a obsessão de Harley volta mais uma vez. E é desse jeito que termina a história. Batman Louco Amor é na verdade uma HQ da Arlequina mais do que tudo. O quadrinho aborda a relação abusiva entre Coringa e Arlequina e aborda o amor doentio entre Coringa e Batman. Aqui fica clara a obsessão do vilão pelo herói e como isso o motiva mais do que qualquer coisa. E como a Arlequina sobra nessa história, numa obsessão violenta e doentia. Não é uma história romântica. É uma história de codependência, de doença psiquiátrica. Isso feito numa narrativa perfeita que explora a origem da Arlequina e explica mais como começa a sua loucura.
Tudo isso na arte icônica do Bruce Timm, que é um dos criadores da série animada, ao lado do roteirista aqui, o Paul Dini. Inclusive, 5 anos depois, essa HQ foi adaptada como um episódio da série animada. A Arlequina foi criada na animação, e essa história, na teoria, se passa na continuidade da série, e não faz parte oficialmente do cânone dos quadrinhos. A Arlequina de fato foi introduzida nas HQs em 1999. Mas essa história de origem, contada aqui em 1993, segue como base para todas as outras mídias praticamente. Louco Amor é um quadrinho premiado, ganhou Eisner como melhor one-shot do seu ano de lançamento. E fazendo parte do cânone ou não, é uma história icônica para os 3 personagens principais, até os dias de hoje. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.